Hoje estamos no livro de Efésios. Estamos quase no final, né? Temos mais aí 2 domingos apenas de EBD. E aí vamos ver as cartas que foram escritas por Paulo quando ele era prisioneiro, né? Hoje nós temos uma geração, vamos dizer, ou estamos numa época em que todos alegam ter direitos, né? Todos alegam que querem ter o direito de fazer o que quer. Estamos aí numa época, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que a minha vontade prevalece até às vezes sobre a lei. Ah, essa lei não é boa, então eu não sigo. Eu tenho direito, né? Eu posso fazer o que eu quiser. E essa mentalidade, ela afetou ou afeta ainda, inclusive, a nossa espiritualidade. Nós vemos essa mentalidade dentro das igrejas, né? Cada um quer fazer o que quer se comportar como quiser, né? Quer o direito de fazer o que achar que é apropriado. Por que eu estou dando essa introdução? Porque se você acredita nisso, né? Se você é um desses, eu tenho direitos, eu sou livre, entre eu e Deus está tudo bem, eu estou falando essa introdução porque então esta carta de Efésios é para você. Essa lição de Efésios vai mostrar que eu e você, nós não temos direito a nada, que nós não merecemos nada, que o que nós deveríamos fazer é nos colocar sob a autoridade de Deus. É isso que nós vamos aprender nessa carta aí de Efésios. Alguns dizem aí que é a rainha das cartas, a carta suprema, né? Mas tem esses jargões aí que as pessoas gostam de colocar. E relembrando aí um texto, né, já em 1 Coríntios 8 e 9, depois você recupera isso aí na gravação para analisar. Aos Coríntios, Paulo diz: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E essa carta de Efésios vem de encontro exatamente a isso. Que por esse querer exigir o direito à liberdade, nós não devemos estar provocando escândalos para ninguém. Então vamos lá, né? O que acontece aí em Efésios? Na segunda viagem missionária de Paulo, ele visitou essa cidade. Se você ainda lembra dos ensinamentos do livro de Atos, se você prestou atenção ou se você já estudou, né? Vê que lá, inclusive, foi palco de uma grande confusão, né? De um grande tumulto. Paulo visitou Éfeso e deixa lá Priscila e Áquila, né? Como responsáveis ali para cuidar daquela cidade. E Éfeso era um centro comercial e também um centro religioso pagão. A religião era bastante forte em Éfeso. Você pode recordar isso aí tudo lendo Atos 19. Você vai acompanhar lá e você vai ver que a confusão foi por motivos religiosos, né? O pessoal era muito devoto lá da deusa Diana, e por causa disso, eles se viram prejudicados em seus lucros. Por quê? Porque eles vendiam objetos, havia todo um comércio em volta desta dedicação.
E aí o pessoal falou, poxa, chega aqui esse sujeito, Paulo, vai começar a falar do evangelho, e aí? Ninguém vai querer mais saber de adquirir os nossos produtos. Então, isso gera lá uma grande confusão e Paulo acaba saindo de lá. Bom, ele escreveu, né? Paulo, escreveu aí 4 cartas da prisão. Em todas elas ele faz referências aí às suas cadeias, faz referência às suas prisões. E aí há uma questão, né? Muitos estudiosos, muitos teólogos defendem que esta foi uma carta, no caso de Efésios, uma carta circular. Uma das razões para isso é que é a ausência de saudações. E Paulo sempre tinha o hábito de colocar saudações em suas cartas. Então, acredita-se que isso foi uma carta escrita para um conjunto de igrejas. Existia, na época, esse conceito, né? Se enviava uma carta, tinha lá os copistas, na época ainda não tinha as copiadoras, ainda não tinha scanner, né? Aí os copistas escreviam, reescreviam a carta para distribuir esta carta para outras igrejas. Então, acredita-se que era o contexto lá da época. Depois vocês vou jogar aqui a bomba para outra pessoa. Vocês confirmam depois com o pastor Paulo que ele é versado em história, ele vai confirmar ou dizer que eu estou enganado. Então, seria isso que é afirmado aí pelos estudiosos. Era uma carta circular, ela deveria ir para outras igrejas, ler em outras igrejas. Existe aí todo um contexto para isso, mas como a gente tem pouco tempo aqui, não vamos abordar isso aí em profundidade, tá bom? Também dizem que há aí uma relação íntima entre Efésios e Colossenses, né? Esse pessoal que gosta de estudar bastante assim, diz que existem 55 versículos que são praticamente iguais em ambas as cartas. Isso eu não fui conferir, mas você pode conferir depois, tá bom? Bom, Efésios é curtinho, né? Com base em tudo que a gente já estudou aqui, né? Ele possui apenas 6 capítulos. E basicamente, na minha simples visão, a gente poderia dividir em 2 partes, né? A primeira parte é a doutrina. Nós temos lá a posição dos crentes em Cristo. Tem todo o ensinamento de doutrina. Quando a gente falou de Romanos, que eu que dei essa lição, depois você também pode recuperar, a gente falou que existia uma parte que era doutrina, que Paulo se preocupou com a teologia, e depois ele fez o quê? Ele aplicou essa doutrina. A mesma coisa a gente vai ver aqui em Efésios. Existe a doutrina, existe a teologia, em seguida Paulo faz a aplicação. É como se a gente perguntasse, tá, beleza, e agora, o que eu faço com tudo isso? Eu já sei a doutrina, já vi a teologia de tudo, tá, e como eu uso isso na minha vida? E como eu gosto de destacar, o meu destaque, né, que eu espero dê tempo, será na aplicação, né? O que nós fazemos com tudo isso que o Paulo quis ensinar para esses irmãos e que nós podemos reproduzir também para nós. Então, nos 3 primeiros capítulos aí, ele expõe a teologia, uma teologia rica, teologia da graça, que nós não merecemos nada, por isso é que eu introduzi daquela maneira, que nós não temos direito a nada, que se não fosse por Deus e pela morte de Cristo na cruz, nós não teríamos nada, nós não teríamos sido resgatados do pecado, porque éramos escravos do pecado, né? E nos 3 capítulos finais,
ele vai abordar como viver a vida cristã, como que eu pratico isso. Então, é sempre importante notar essa compreensão de Paulo, né? Essa visão. Eu mostro a teologia para vocês e, em seguida, o que se faz com essa teologia. Efésios 1 vai revelar a profundidade do plano de Deus para os que estão em Cristo. Então, Paulo começa a sua carta mencionando aí alguns títulos, né, que ele era apóstolo de Cristo e apóstolo por vontade de Deus, não por vontade humana. A gente já viu que muitas vezes o ministério de Paulo era atacado. Né? Você pensa que é só hoje que tem gente que ataca o pastor? Não, né? Já é coisa antiga. Né? Lá no ministério de Paulo, que nada, esse Paulo aí era aquele que perseguia, não sei o quê, não tem autoridade nenhuma, não viu Cristo, mas a todo momento, então, infelizmente, ele era necessário afirmar a sua autoridade. Então, em várias ocasiões, em várias cartas, ele faz isso. E ele faz isso, não é uma... Às vezes, algumas pessoas que viram alguns textos de Paulo, porque Paulo disse que foi isso, foi aquilo, o maior de não sei o quê, quer se vangloriar. Não, não era isso que passava pela mente de Paulo. Ele estava somente colocando a sua autoridade. A gente faz isso, né? Às vezes a gente vai assistir uma palestra, o palestrante começa do que forma? Se identificando, né? Eu estudei em tal lugar, sou doutor nisso, naquilo e tal, né? Porque você chegou lá, vai ouvir uma palestra, como dizia antigamente, de um Zé Ruela, né? Ninguém vai querer pagar ou perder tempo para isso. Então, esta é uma maneira de identificação. Aí o Paulo usava isso, teve que usar para afirmar a sua autoridade apostólica. Ele começa aí fazendo uma saudação, né? Depois você pode ler essa saudação, o que é comum também nas cartas. Em seguida, do verso 3 até o verso 14, a gente poderia dizer que é uma doxologia, é um cântico de louvor, é um hino de adoração. É poderíamos até dizer, uma oração de louvor, aonde Paulo vai afirmar com assombro tudo o que Deus tinha feito por meio de Jesus. Em grego, né, no original aí, esta oração do 3 ao 14 representa uma coisa contínua, direta. A gente dividiu aí em capítulos, em versículos, pôs títulos, mas já foi dito aqui que não era assim. Né? Isso aí foi feito para ficar fácil para a gente achar. Né? Então, mas isso era um texto corrido, uma coisa só. A exposição do versículo 3 até o 14 exigiria um exame minucioso de cada frase, consulta aos originais, contexto, e aqui não é lugar de fazer isso. Né? Aqui nós estamos numa escola bíblica dominical, creio que isso seria muito bom para ocupar um semestre inteiro de um seminário. Né? Uma matéria do seminário só para isso aí. Existe uma série de questões, de coisas que se levantam desses textos, que geram até discussões acaloradas. Eu não vou fazer isso aqui, embora eu goste disso, mas não dá tempo. Né? Então, nós não vamos entrar em esmiuçar os detalhes, mesmo porque eu falei, eu quero me ater aí à parte prática da carta em seguida. Em seguida, a gente vê lá a primeira oração. No livro, nós vamos ver duas orações de Paulo
né? E a gente ali tem a primeira oração dele, né? E essa oração de Paulo é uma síntese das características de uma verdadeira igreja. Se a gente lê com atenção aí, né, os versos do 15 ao 23, e eu sublinhei ali duas coisas importantíssimas: fidelidade a Cristo e amor aos homens. Se uma reunião de pessoas, né, um prédio ou uma associação que se denomina igreja não for fiel a Cristo e não tiver amor aos homens, não existe razão dessa existência, né? Porque isso vai estar refletido nesta oração de Paulo, né? O verdadeiro amor não só aos homens, mas a Cristo, representando aí a fidelidade. Então, a gente nota aí que ele, depois se você ler, uma das coisas que ele pede é espírito de sabedoria. Ele roga que que a igreja possa se aprofundar no conhecimento. Sabedoria é importante, é o quê? É pensar, raciocinar. Paulo aí diz que é necessário um povo que tenha conhecimento, que analise, que não creia em qualquer coisa. Uma outra coisa que ele cita nessa oração, que ele pede, é que a igreja tenha um ministério que ensine. As pessoas para aprender, as pessoas para terem discernimento, elas precisam de alguém que faça isso, de alguém confiável, de alguém que seja fiel a Cristo e tenha amor aos homens. Então é importante isso aí, é a segunda coisa que Paulo pede aí nessa oração. É necessário possuir um justo sentido de proporção. Significa isso, né? Tem coisas estranhas na vida da igreja. Acontece, problemas, é feito por homens pecadores. Não existe uma igreja perfeita. Uma vez um pastor falou, você quer uma igreja perfeita? A igreja perfeita não existe. E se existir uma igreja perfeita, é melhor não ir lá porque você vai estragar. Eu comecei contra-argumentando o seguinte, eu sou uma pessoa que eu ensinei durante 20 anos lógica. A lógica me ensina o seguinte, o que é perfeito não pode ser estragado. Se eu chegar a estragar, já não era perfeito, eu só ajudei a estragar, né? Isso é lógica. Na lógica computacional, ela é binária, é sim ou não, é 0, é 1. É perfeita, não é perfeita. Se eu estraguei, não era perfeito. O outro contra-argumento não é que eu quero uma igreja perfeita, eu quero uma igreja coerente. A igreja coerente vai se aproximar da perfeição e da santidade. Coerente com o quê? Com a palavra de Deus. Se é isso que ela ensina, fidelidade a Cristo, então o mínimo que se espera da igreja é coerência. Nós estamos aqui, nós servimos a Deus, né? Cremos que somos salvos, a Bíblia é a nossa única fonte de fé. Então, coerência para seguir esse livro, né? Paulo ora também por uma revelação e um conhecimento mais pleno de Deus. Ele deseja que essas pessoas, que essas igrejas, que elas tenham um conhecimento maior, aprofundado, pleno. Ora por uma compreensão, por uma esperança cristã e por uma compreensão do poder de Deus. Tudo isso daí a gente consegue identificar, localizar dos versos 15 a 23, que também daria para falar sobre isso aí várias aulas. Então, leia com atenção, se você só leu rapidamente, para dizer que leu, depois você volta aí nesses textos aí e dá uma recapitulada. Efésios, lá no capítulo 2.
O centro desse capítulo, na minha humilde opinião aí, é Efésios 2, 8 e 9. Foi um dos primeiros versículos que o missionário lá fez eu decorar antes de ser batizado, né? Os textos lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu reconheço isso, eu também tenho que reconhecer que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse versículo aí foi lá no meu comecinho, 10, 11 anos de idade, né, na escola de batismo, que naquela época durava 1 ano, a gente ficava 1 ano aprendendo doutrina do pecado, a doutrina... A gente já saía pastor da aula de batismo, né? Depois de tudo isso, aí sim, e aí? Quer ser batizado mesmo? Vai assumir a responsabilidade. Quero, você. Tem alguns que desistiam, né? Não quero, depois de tudo isso aí, vou continuar, né? Então, é um ponto central ali. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso sempre entrou na minha cabeça, foi sempre claro, mas alguns ainda parece que não viram a clareza e a simplicidade, entre aspas, desse verso, né? Paulo mostra aí nesse capítulo 2, que nós somos, no verso 10 ele fala, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, eu tenho parentes na minha família que são da Igreja Cristã do Brasil, né? Infelizmente, o comportamento deles é bom, mas eles acham que tem que ser bom porque senão não vai para o céu. Então, eles jogaram fora esse texto aí, né? Se você... Eles não se conformam, como é que o sujeito diz que aceitou Cristo e continua em algumas práticas? Eu até entendo, né? Porque é difícil. Eu acho difícil, né? Algumas pessoas que se revelam convertidas, mas ainda têm certas práticas. Imagina eles, né, que não são ensinados em Efésios 2. Né? Então, alguns alegam, fui salvo, né? Eu sempre achei meio esquisito isso aí também. Eu levantei a mão, aceitei Cristo, fui batizado. Beleza, está tudo certo. Né? Não, tenho depois, né? Então, Efésios 2,14, pois ele é a nossa paz, Efésios 2,10, desculpa, criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Boas obras não salvam, mas as obras vão mostrar depois se nós somos salvos. Então, tem uma diferença sutil aí, é importante que a gente observe. A salvação pela graça é a essência do Evangelho, isso que muitos não entendem, né? Realmente, na nossa juventude, lá na época da mocidade, a gente chamava União de Mocidade, a gente sempre discutia isso nas reuniões. Poxa, mas como pode? O sujeito é convertido, mas será que é? Não é? Olha o que ele faz, olha o que apronta, só causa escândalo, né? Por isso, a graça é escandalosa, né? Digamos assim, né? Não fazer nada, como? Não faço nada? É simples assim. Mas tem o depois, né? Tem os depois. A beleza de Efésios 2 é a misericórdia de Deus. Sem a misericórdia, só pelos nossos méritos, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos nunca a possibilidade da salvação. Então, mesmo porque a gente não ia conseguir, né? Porque a gente já sabe que faz tudo errado, escravo do pecado, aquela coisa toda. Então, a salvação, o destaque aí de Efésios 2 é salvação pela graça. Claro que também aí tem toda uma teologia profunda que, infelizmente, aí, devido ao tempo, a gente não consegue abordar.
Capítulo 3. Eu destaquei lá o verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo foi escolhido, você sabe, já viu aí em lições anteriores, você sabe não, vou trocar a palavra, você já viu, né, que o Paulo ele foi para os gentios. O ministério dele era pregar, fazer conhecido o evangelho entre os gentios. E havia aí um sério problema, né? Porque os judeus se julgavam e se julgam os únicos detentores das bênçãos de Deus, né? Os judeus desprezavam, eu diria até despreza, né? Os radicais ainda fazem isso, né? Desprezavam os gentios como incapazes, indignos. Dizem aí que eles oravam, graças a Deus que nós não somos gentios, nascemos povo escolhido. Então, olha um sério problema para Paulo. Ele ainda tinha que discutir, confabular com os judeus sobre a mensagem. Aquela coisa toda que também vocês já viram, circuncida, não, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. E o Paulo tem que dizer, lá no capítulo, não, é graça, acabou, gente, é graça, não tem lei, não tem sacrifício, não tem dia, é a graça. Então, é algo que ele está afirmando. Agora os gentios são co-herdeiros. Todos fazem parte do mesmo corpo. Todos são participantes da promessa pelo Evangelho, pelas boas novas. Então, esse capítulo 3 aí, o foco é exatamente esse. E aí Paulo vai para a segunda oração dele, que também é bastante profunda. Eu coloquei ali, né, a oração de Paulo deveria ser um exemplo para nós sobre o que deveríamos pedir em nossas orações. Desde algum tempo, eu sempre tive problemas com o que as pessoas pedem nas orações, né? De assim, umas coisas assim, você fala, não, mas não é possível, eu não posso pedir isso, né? O sujeito chegar assim, para tal dia vai acontecer tal coisa, vamos orar para Deus para que não chova. Esquisito isso para mim. Pedir para Deus que não chova naquele dia, porque tem uma coisa importante para mim, né? E aí vai, né? Eu sempre tive problemas com cultos de oração, porque tinha um monte de pedido e nenhum agradecimento, e muitos pedidos que nem estavam dentro do padrão do que a Bíblia ensina. Mas tudo bem, o importante é orar. Você ora errado, continua orando, porque o Espírito vai interceder com gemido, vai traduzir todas essas besteiras que você fala para uma coisa que Deus vai entender. Ainda bem que nosso Deus é um Deus generoso, poderoso, um Deus que entende a nossa fraqueza. Então, a nossa oração, esse é um outro texto que deveria ser essa oração de Paulo, muito bem estudada. O que ele fala nessa oração? Até umas coisas até difíceis da gente entender. Ele aborda ali. Ele começa lá, 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai. Poderíamos perguntar, Paulo, explica aí, como é que é essa sua oração? Por que você ora? Por que você se põe de joelho? Primeira coisa que ele queria, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Não existe egoísmo nesse pedido, não existe manipular situações, não existe desejos impróprios. O que ele quer? Que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo.
que Cristo habite em vossos corações pela fé. Também uma frase sem pretensão, para estar alicerçado em amor. A carta aos Efésios, não só ela, né, como outras, aborda muito isso. A fé cristã, ela é baseada em amor. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Estar cheios da plenitude de Deus. Só essa última frase de Paulo aí, o que é estar cheio da plenitude de Deus? Só isso aí me tomou alguns meses de estudo para tentar. O que é estar cheio da plenitude de Deus? O que significa? Era mais fácil se o Paulo tivesse dando aula. E aí, Paulo, explica isso aí, né? Então, olha só a oração de Paulo, né? Não tem pedidos pessoais, não tem pedidos de egoísmo, não tem exigências. Olha o que Paulo pede. E é claro que a gente poderia ramificar cada um desses e acrescentar, estudar cada um desses pedidos aí. Mas olhando aquela primeira oração de Paulo e esta, a gente devia até preparar um cartazinho, assim, não precisa mais, né? Põe no celular um lembrete que todo dia de manhã fica piscando lá, né? Essas duas orações de Paulo. A gente tem muito a aprender aí com o que Paulo tem a dizer no modo de orar. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é dignos da vocação de que fostes chamados. Depois do que Paulo faz, que é ensinar lá a teologia, ele vai falar as verdades para viver uma vida digna, ele vai falar da maturidade contra as falsas doutrinas, vai falar de dons e ministérios para a edificação da igreja. Então ele vem aplicar agora. Beleza, eu falei para vocês tudo isso aí. Para nós, a teologia está em 1, 2 e 3. Tá, e agora, o que eu faço com tudo isso aí que o Paulo falou? Né? Nós vamos encontrar aí no capítulo 4, 5, eu diria 5 grandes conceitos, né, de fé cristã. Um conceito que a gente vai encontrar aí é humildade. Tá? A fé cristã é baseada em sermos humildes. Nós deveríamos aprender isso, primeiramente, com Cristo. Se a gente estudar Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos um Jesus lá arrogante, orgulhoso? Não, né? Um Jesus humilde. Ele não escolheu ser um governante romano, um imperador romano. Ele nasce numa comunidade desprezada até para os judeus, né? Lembra daquele texto lá? Não pode vir coisa boa de Nazaré. Né? Por que será que ele fez isso? Né? Qual que era o propósito, o objetivo do ensinamento? Então, um grande pilar da fé cristã é a humildade. O outro pilar da fé cristã é a mansidão. Nós vemos esse pilar aí também no nosso mestre. Sempre tratou com mansidão todos os assuntos, tudo que foi proposto para ele foi atacado. E depois os apóstolos. Né? Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. E suportaram tudo com mansidão. Paciência, né? Outro atributo aí importante da fé cristã. Essa paciência, né? Essas 3 coisas, humildade, mansidão e paciência, vai fazer com que a gente haja, se comporte com amor.
Né? Amor é algo que está faltando nos nossos dias atuais. A gente está vendo aí muito ódio, né? Se destila ódio. A gente brinca, estou vendo o veneno escorrendo pelo canto da boca. Né? E esse amor ensinado na palavra de Deus, você já deve ter ouvido falar, é o amor ágape, né? Porque nós ocidentais, brasileiros, a gente tem um conceito de amor genérico, né? Você ama Deus? Amo. Mas eu amo também o cachorrinho. Né? Você ama sua esposa? Amo. Mas eu também amo comer lasanha. A gente não tem diferenciação. Lá no grego, né, a palavra amor, ela tinha 4 significados diferentes. Né? Era eros, que é amor sexual, né, amor homem e mulher. Filia, que é afeição, amizade. Tinha o storge, que não é muito falado, que é o amor familiar. E o ágape. E o ágape é o amor que produz sacrifício. É o amor sacrificial. Uma vez a gente estava estudando disso daí, aquela discussão, amor, que a gente trata amor de qualquer jeito, tudo é amor e não sei o quê. Eu falei, olha, a melhor maneira de saber sobre o amor é no momento que exige sacrifício. Vamos supor que entrasse aqui alguém, colocasse uma arma na minha cabeça e dissesse o seguinte: se alguém aqui se prontificar a morrer, eu não mato esse sujeito. Se não aparecer ninguém, eu vou matar. Eu falei, bom, com certeza ninguém ia levantar, eu ia dançar, né? Porque o amor, o verdadeiro amor é neste momento. Você está disposto a se sacrificar, não foi isso que Jesus fez? Né? Por quem não merece. Importante, por quem não merece. Amar quem merece é até mais ou menos fácil, né? Mas e amar quem não merece? Então, é algo que a gente tem que considerar aí e que é ensinado aí, né? Andar de modo digno, em amor, em paciência, ser longânimo. Opa, pulou daí. E aí ele fala de dons e ministérios para edificação do corpo de Cristo. Eu falei um pouco sobre isso daí quando eu falei sobre Romanos. Se você já esqueceu tudo, você vai lá no YouTube, recupera lá que você vai ver. Né? Essa passagem de dons aqui, de Efésios 4:11, lá na Igreja Batista Esperança, a gente ficou 1 ano estudando na IBD. 1 ano, você entendeu certo. Né? Sobre dons. Porque é algo mal compreendido, muito mal compreendido dentro da igreja. Hoje tudo parece ser dom. Eu tenho dom disso, eu tenho dom. E dom, para mim, é o que está escrito na Bíblia. Se não está lá, não é dom, ponto final. É talento. Né? Uma vez eu escutei, eu tenho dom de cantar. Tá, mostra onde está o texto. Versículo, capítulo. A Anitta, então, tem dom de cantar. Lógico que não, é talento. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Mas se você dá uma olhada lá em Romanos, na aula anterior, você tem uma lista de dons, 3 pontos da onde tem uma lista de dons, e aí em Efésios ele só repete. Ele só repete. Em Coríntios 12:31, Paulo aconselha que a gente busque os dons que edificam a igreja. Eu creio que por isso que ele destacou esses aqui em Efésios. Ok? Mas não estou afirmando, é uma coisa que eu creio aí. O apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres são dons que têm que ter ensino. Pessoas que têm esses dons, elas têm o dom de ensinar. E o ensino edifica. Ensinar a palavra, o que edifica é a palavra. O ensino da palavra edifica. Então ele destaca lá, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
Mas não são só esses dons, você precisa consultar, volta lá, vê lá o texto, a aula que eu passei, que aí você vai ver. Então, o objetivo do dom é, verso 13, 4:13 de Efésios, chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Edificar. Esse é o propósito do dom. Não é você fazer bonitinho, não é você aparecer, não é você fazer show, não é você se mostrar. Aliás, a pessoa que realmente tem o dom, ela vai ter humildade. Ela vai ter humildade, ela não vai ser orgulhosa, ela não vai querer se aparecer, ela não vai querer se mostrar, porque o verdadeiro dom não faz isso. O objetivo é edificar. Aí ele vai falar também, né, sobre a maturidade espiritual. Por que serve todos esses ensinamentos? Ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, por engano. Já naquela época havia as pessoas que ensinavam errado. Não é coisa nova. E o interessante é que tudo que o Paulo fala do erro vinha de dentro da igreja. Pode ler as cartas de Paulo. Ele não fala de fora, ele não julga de fora. Era coisa que estava dentro da igreja, que ele criticava. Ele mandava se afastar daqueles irmãos que estavam fazendo coisas erradas. Né? Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Por quê? Porque ele não queria que fôssemos meninos espirituais. Qualquer um que viesse falando, a gente ia seguindo doutrinas novas, coisas novas. Ele fala de uma nova vida em Cristo, que a gente tem que abandonar o velho homem. Quanto ao trato passado, vos despojeis, largue, abandone do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente. Então, o alerta em Efésios 4, 22, 23. Agora nós temos uma nova vida em Cristo. Então, o que a gente fazia antes, nós temos que abandonar. Agora é passado. Né? É outra coisa, é outra história, mudança. Aliás, a palavra conversão é exatamente isso, é mudança. Mudar a rota, trocar o rumo. Então é isso que nós somos incentivados aí. Efésios ainda lá no verso 29, ele dá 29 e 30, ele dá algum alerta lá para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não sai por aí falando qualquer coisa, qualquer besteira. Eu tenho direito, lembra? Eu falei lá na introdução. Quando eu falei da aula em Romanos, eu falei, a gente não tem direito nenhum. O crente não tem direito. Eu usei a frase, o crente não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão é coisa desse povo agora da política aí, que quer liberdade para ofender. É outra coisa. O crente não tem liberdade de expressão. O crente tem que falar o que edifica. Né? Palavra torpe pode ser uma série de coisas, entre aspas, besteiras, né? Efésios 4:30, lá no verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Todo convertido tem o Espírito Santo. Já sabemos disso, né? Não precisa falar em línguas, não precisa expulsar demônio para receber o Espírito Santo. A hora que a gente aceita Cristo, a gente tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não é uma possessão. Ele não possui o seu corpo. O Espírito Santo vai ter ou não liberdade de agir na nossa vida. Né?
Por isso que ele usa lá esse versículo também. Nossa, isso aí daria para fazer um estudo amplo, né? Mas algumas versões usam a palavra apagar, né? Algumas expressões parece que usam apagar. Então, se nós não deixarmos o Espírito Santo agir, nós não vamos ter uma vida agradável a Deus. Eu tenho o Espírito, mas se eu não deixo ele agir, o que adianta? Eu quero continuar com a minha natureza pecaminosa. Eu coloquei ali um destaque, porque isso tem acontecido muito nas igrejas hoje, né? O maior ataque de Satanás contra a igreja é levar cristãos ao quê? Desunião, rivalidade, egoísmo e orgulho. Infelizmente, a gente tem isso. Às vezes a pessoa almeja um cargo, uma posição, não é que ele quer servir, é que ele quer se sobrepor. Né? Orgulho. Né? Às vezes a gente não tem esse espaço, né? Mas vamos ter uma eleição, seria bom que tivesse, né? Você quer ser isso por quê? Por que você quer ser presbítero? Por que você quer ser diácono? Qual que é o seu propósito? Claro que aí a gente podia falar, o sujeito vai mentir, mas crente não mente, então a gente podia considerar que era sincero, né? Seria importante, por quê? Qual que é o seu propósito? Você quer por quê? Né? Por quê? Qual que é seu propósito? Qual que é seu propósito? Para que você quer fazer alguma coisa? Para que você quer ir cantar lá na frente? Para que você quer... Qual que é seu propósito? É edificar, é servir, isso é o importante, senão a gente vai ter desunião, rivalidade, pessoas com egoísmo. Efésios 5, Paulo vai abordar a vida, né? Viver em amor fraternal. O que é em união? Né? Amando os irmãos verdadeiramente. Ele fala de ser filhos da luz, não das trevas. O Efésios 5 é um convite, poderíamos ler como um convite para a gente caminhar como filhos da luz, num mundo cheio de sombras. Em 5, no verso 1, ele fala, olha isso, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você tem coragem de falar o que o Paulo falou? Eu sou imitador. Tem coragem? Assim, sincero mesmo, assim, parar, fazer uma... Né? Chegar aqui assim e falar, pessoal, sejam imitadores meu como eu sou de Cristo. Você devia ter. Né? Então, não é uma coisa que a gente pode ler assim, né? Ler, né? É algo que a gente tem que pensar, será que eu posso fazer? Será que... né? Essa expressão aí é um compromisso, é uma responsabilidade bastante grande para nós. E ainda ele fala aí, ele fala ali 2 versículos. Esses 2 versículos ali tem que tirar da Bíblia. Tem que fazer uma nova tradução, tirar. O pessoal já não segue mesmo, né? Não segue, vão tirar, né? Talvez na nova versão da NVI americana, acho que vão tirar, né? A gente não segue mesmo, né? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. Aí os homens, é isso aí, mas aí tem um 25, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Você já pensou na profundidade disso aí? Não. E a si mesmo se entregou por ela. Esse assunto aqui de submissão, o pessoal tornou ele raso, igual algumas outras discussões. Que por isso não chegou a nada, não aprofundaram. Tem umas discussões assim na igreja, que eu falo que são discussões rasas. As pessoas deixam no raso, porque se ficar no raso não dá para contra-argumentar.
Então, isso é uma discussão rasa, cor de parede, comportamento, louvor. O pessoal deixa tudo na discussão rasa. Porque se eu deixo isso numa discussão rasa, eu não preciso aprofundar. Se eu aprofundar, eu vou achar argumento contra. E eu não quero achar argumento contra. Então, eu deixo a discussão rasa. Pronto. Né? Eu fico chamando atenção para outros fatores. Quando eu estava lá na União de Mocidade, lá eu era o responsável pela União de Mocidade, lá nos meus 20 anos, esses dias atrás aí. Havia discussão, entrou em discussão, mulher pode ou não pode usar calça comprida? Né? Aquela conversa, não sei o quê. Né? Aí eu fiz um estudo sobre isso, precisava esclarecer como líder lá. Aí vem a discussão rasa. Mas tem mulher que usa saia indecente. Esse é o argumento raso, sem inteligência. Porque eu não quero aprofundar, eu jogo para esse lado, então pode usar calça porque vai ter saia indecente. Eu estou dando só um exemplo aqui, tá? Do que é discussão rasa. Né? O aprofundamento não é a calça, é a vestimenta como um todo. Mas se eu abordo a vestimenta, eu começo a aprofundar a discussão. E eu não quero isso, eu quero deixar rasa, porque eu não tenho argumentos e eu vou defendendo o que eu acho que é. Percebe? É só um exemplo aí para você saber o que eu chamo de raso. Não sei se vai dar tempo de abordar esse assunto inteiro, mas eu quero indicar aqui para as mulheres um livro que eu li, excelente, excelente. Mas não é esposa excelente, mas eu leio tudo. Eu leio bula de remédio, eu leio o manual do carro inteiro, da página 1 até a página 500. Eu gosto de ler. Até o que eu não gosto, eu leio. Né? Porque, para eu saber se eu gosto ou não, eu tenho que saber, né? Eu tenho que ler. Então, esse livro é excelente. É da Marta Pisse, né? Chama A Esposa Excelente. Se uma mulher for igual essa Marta Pisse aí, e se tudo que ela escreveu for verdadeiro, mas deve ser porque ela é crente, crente não mente, né? Essa é uma esposa maravilhosa. Se um dia eu encontrasse o marido dela lá nos Estados Unidos, eu ia dar um abraço nele e falar, olha, você é um homem realizado. Normalmente, as mulheres que eu indiquei esse livro só leram o primeiro e o segundo capítulo e depois tiveram vontade de rasgar o livro e jogar fora. Né? Mas fica aí a dica. Né? Ali tem o que ela é, ela hoje não é uma exímia, nada, mas eu peguei frase delas. Tá entre aspas, tá? Não briga comigo, não é eu falando, é a Marta Pisse falando. Repito, não sou eu. Se você não é respeitosa para com seu marido, a consequência mais provável é que ele a repreenda diante de Deus. Seu marido também é responsável por repreendê-la diante de Deus. Isso é a Marta falando, não briga comigo. Bom? Se a esposa não se submete, então o marido pode perder a motivação de ser um líder espiritual. E ele vai parar de atuar como líder. Não vai ficar brigando, né? Tem aquelas mulheres que... Tem gente que é fácil amar, eu falei, né? Tem esposa que é muito fácil amar. Tem uns que tem que fazer uma força danada para ter um amor sacrificial, né? Então, ela está citando ali. E essa liderança, essa submissão, quando ela é voluntária, não é algo imposto, é voluntária, é a mulher que sabe, que estuda, que tem o Espírito Santo, que tem maturidade espiritual, vai ser uma liderança tranquila para o marido. A esposa deve colaborar para que o marido possa exercer a sua função de liderança espiritual e familiar. Caso não faça, estará pecando aos olhos de Deus. A esposa insubmissa, que dificulta a liderança do marido, ela está em pecado. Palavras da Marta aí, tá bom? A Escritura descreve como o marido se sente nesses casos. Provérbio 12, 4.
Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Forte, né? Bem forte. E, se eu não me engano, a última que eu coloquei ali, além de sentir-se ferido, por causa da esposa ser insubmissa, o marido vai acabar agindo de modo pecaminoso, né? Vai ter confusão, vai ter briga, vai ter gritaria dentro de casa, vai ter falta de respeito, porque o homem, por natureza, vai querer se afirmar como líder. Se a esposa não aceita, você já sabe o que acontece, né? Aí daí vem os divórcios e as grandes confusões que a gente tem. Ele vai ficar desanimado, amargurado, irado, na defensiva. Palavras da Marta Pisse. Se você quiser saber mais, você dá uma lida nesse livro, né? Vai ficar aí, depois você pode recuperar aí. Poderíamos falar também em várias aulas aí, mas o horário já estourou, o que é que o Paulo quer dizer com submissão. E Efésios 6, ele termina dando as instruções, como é pais e filhos, como é servos, a armadura de Deus e a saudação apostólica. Ali, como pais, filhos, servos e esposa, eu vou destacar o que eu falei em Romanos, só para encerrar, só para relembrar, né? Romanos está dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades, tá bom? Estou destacando isso porque, lamentavelmente, a NVI é a única versão que colocou a palavra governantes. 20 outras traduções não colocaram. Submeteis às autoridades, parou. A NVI colocou governamentais. Isso gera um sério problema, porque as pessoas da igreja acreditam que só autoridades governamentais estão aptas a receber a nossa submissão. Isso não é assim na Bíblia. É só ver o que Paulo fala sobre a mulher, os filhos, os servos. Romano diz: sede submisso às autoridades. Ponto, acabou, não tem mais nada. No lar, a autoridade sobre os filhos são os pais. A próxima cadeia é o marido. E aí vem toda uma cadeia de autoridade. Eu falei aqui e destaco uma pessoa que chama alguém que está em cargo superior de canalha e mentiroso, não está se sujeitando à autoridade dessa pessoa. Está realizando uma ação incorreta que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, cuidado com isso. Cuidado, a gente tem que ter cuidado. Uma irmã veio falar para mim: então o senhor considera a NVI errada? Não, irmãos, pode ler, a NVI é boa, tem uma linguagem. Eu não gosto porque eu gosto de linguagem culta, coloquial. Eu não quero linguagem, né? O meu, velho, cara, mano. Eu acho horrível essas expressões, né? Mas se você quer entender melhor, você tem dificuldade com outras traduções, a NVI, tranquilo, não, só compare, só tome cuidado. Tome cuidado para que você não tenha essa visão: eu tenho que ser submisso só a quem é governo. Errado, errado. A autoridade é quem está acima de você. Qual é a maior autoridade aqui na igreja? Pastor. Ele é governo? No sentido político? Não. Mas todos vocês aqui estão submissos à autoridade do pastor Wilson. Se você desrespeitar isso aí, você está desrespeitando a palavra de Deus. E ele não é presidente, não é senador, não, ok? Aí tem a hierarquia da igreja, né? Presbíteros, diáconos. Tem todo esse conjunto de autoridades. Então, Paulo fala nisso aí, as mulheres, os filhos, os servos, e aí não vai dar para a gente falar da armadura, porque já estourei o tempo em 6 minutos.